Doutor Tiago Costa, saúde do homem e câncer de próstata. Esse é o assunto de hoje aqui no quadro Só Saúde. Como prometido, vamos trazer os mitos e verdades, né, doutor? Sim, aqui na tela, vamos lá. junto com a gente. Vamos ver telas de mitos e verdades sobre a saúde masculina, sobre câncer de próstata. Vamos lá, o câncer de próstata afeta apenas homens idosos. Isso é mito ou verdade, doutor? É meia verdade, né? Realmente o câncer de próstata vai se desenvolver nos homens mais velhos. Mas entendendo que hoje em dia você considera um homem acima de 60 anos que cuida da saúde de uma pessoa jovem. Sim. Então assim, claro que a gente começa a ter uma incidência a partir dos 45 anos, girando ali em torno de 5% dos casos. A partir dos 50 anos, aí a gente já tem uma incidência que vai ser em torno de 10 a 15% dos casos. E aí a faixa etária que tem maior incidência realmente é a partir dos 60 anos de idade. Então, a idade é esse fator mesmo que está relacionado com o desenvolvimento do câncer. Muito bem, mais uma tela. Mito ou verdade aqui no Mulher Demais? Homens sedentários, ou seja, que não praticam atividade física, né? Tem mais chance de desenvolver câncer de próstata. Isso é mito ou verdade? Isso é verdade. Nós enfatizamos desde o início que esse é um dos fatores de risco, porque junto com o sedentarismo vem as outras questões, né? Da obesidade, Sim. sobrepeso, então gera um processo inflamatório crônico, então realmente é um fator de risco, sim, para os homens sedentários. Muito bem, vamos trazer mais uma tela. Mito ou verdade? Ter pai, irmão ou tio com a doença aumenta o risco. A gente até adiantou no bloco anterior, mas não custa reforçar, né, doutor? O histórico familiar relacionado a parentes de primeiro grau. Então, é pai e irmão. Claro que você tem uma família que tem um avô e dois tios, você pode até pensar que tem um gene circulante ali. Mas o que merece atenção especial realmente é aquele homem que tem pai ou irmão com diagnóstico de câncer de próstata. Certinho. Mais um mito ou verdade aqui na tela do Mulher Demais. Pessoas negras têm maior risco de desenvolver a doença. No bloco anterior também o doutor falou sobre isso. O que acontece? É verdade então, né, doutor? E por que acontece? Está relacionado realmente ao painel genético, né, das pessoas, dos afrodescendentes, sendo que é o que eu falei em relação à miscigenação no país, Sim. que foi visto que mesmo aquelas pessoas com o que a gente chama de fenótipo totalmente branco, cerca de 95% delas têm genes correspondentes a pessoas negras. Sim. Então, no Brasil, a gente falar de raça é um pouco difícil porque você não consegue categorizar bem. Isso é bem observado em outras partes do mundo, por exemplo, Estados Unidos, Europa, que há uma divisão mais clara Mais em relação latente, a isso. mais clara mesmo, né? Em relação a isso, então termina que é um fator de risco nesses locais. Conhecido, e nós, claro que nós falamos sobre, mas aqui no Brasil quase todo mundo vai ter algum. Verdade, verdade. Né? Vamos para mais uma tela, mito ou verdade? O aumento da próstata é um sinal de câncer. Isso é mito ou verdade? Isso é mito, porque realmente há uma condição que é bastante comum, que se chama hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento da glândula. E isso por si só não é um fator de risco para câncer, certo? Porque é uma condição inerente ao envelhecimento também. Então isso gera muita confusão, porque é o mesmo perfil de paciente. Aquele homem um pouco mais velho que vai ter um aumento do tamanho da próstata, mas isso não quer dizer que é um fator de risco para o câncer. Certinho. Mais uma tela, mito ou verdade? O exame de PSA pode substituir o exame de toque. Isso é mito ou verdade? É mito porque eles não se substituem, eles se complementam. Entendi. O rastreio é mais eficiente, digamos assim? Isso, sendo que hoje em dia com essa questão da individualização do rastreamento, as pessoas gostam, eu não gosto de usar esse termo, é um mais importante do que o outro. Cada um vai ter o seu momento, sim. certo? Então, o PSA ele é muito importante porque realmente ele tem uma sensibilidade maior para indicar alguma alteração, mas o exame de toque também tem o seu papel e eles são complementares. Você pode até terminar fazendo um e não fazendo o outro, mas isso é uma decisão do seu urologista que vai avaliar o seu caso individualmente. Muito bem. Vamos para perguntas do nosso WhatsApp, o 991050400. Solta aí pra gente na tela do Mulher Demais.
Dor nos testículos é motivo para se preocupar? A dor aparece principalmente quando pego peso e ainda não fiz exames. Tenho 40 anos, nosso telespectador não se identificou. É um sinal, um sintoma? Não, a dor testicular não tem uma relação direta com o câncer de próstata, certo? Então não é um dos fatores, um sintoma esperado para o Certo. surgimento. E além disso, esse paciente, pela faixa etária e por aquelas condições que eu falei, ainda não é um momento de se preocupar para o rastreamento de câncer de próstata. Essa dor testicular e tem que ser investigada se ele está relacionado com atividade física, então provavelmente é o que a gente chama de uma dor referida, que é um problema que termina se manifestando no testículo com dor. Mas não adia não o cuidado não para saber o que está acontecendo. Desconforto ninguém merece, né? Vamos ver mais uma pergunta aqui no Zap do Mulher Demais. Não quero me identificar. O aumento dos órgãos genitais masculinos tem algo a ver com o câncer de próstata? Conheço uma pessoa que teve um aumento horrível, que já passou por 2 cirurgias por conta disso. Nunca tinha ouvido falar sobre esse assunto, doutor. Não está claro, né, como uma pessoa... O aumento do órgão sexual, é isso? Não entendo, pode ser alguma situação que esteja levando a um edema genital, Sim. alguma coisa assim, né, que termina levando a um aumento, né, mas que na verdade é só um inchaço. Sim. E aí você pode fazer alguns procedimentos corretivos nesse sentido, mas também não tem uma relação direta, alguma alteração da genitália com o câncer de próstata, semelhante à questão do testículo. Então, os sintomas que só aparecem em fases mais avançadas não são sintomas que vão aparecer diretamente na genitália, são mais alguns outros sintomas, como algumas alterações urinárias ou até mesmo dor nos ossos, né, por conta de doença fora da próstata. Muito bem, aqui a gente começou a falar sobre esse assunto, afinal, a primeira segunda-feira desse mês de novembro, né, do Novembro Azul. Ao longo desse mês a gente vai trazendo outros conteúdos aqui no Mulher Demais, reforçando a questão dos sintomas, das formas de tratamento também, a importância do estilo de vida saudável também como forma de prevenção. Eu vou deixar o Instagram do Dr. Tiago Costa aí na tela, Dr. Tiago Costa Uro, né, doutor? Para outras informações, até que ele volte para cá, trazendo mais conteúdos para a gente. Obrigada e boa semana, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada, valeu demais.